Olá, hoje o convidado do Quem Pode Faz veio buscar toda a nossa equipe aqui na produtora, ó. A van acabou de chegar. Olha só o nosso prestígio, hein? Que honra! Vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Quem Pode Faz. Vocês viram que a nossa chegada até aqui foi honrosa, a gente recebeu um convite e de um transporte, né, para chegar até a fábrica onde nós estamos, e agora nós estamos aqui no laboratório de café, isso mesmo, do Café do Sítio. A gente veio até a fábrica do Café do Sítio para entender um pouco mais do processo de produção, para entender também como é feita essa torra do café, a seleção dos grãos. E por isso, quem abriu as portas da fábrica para a gente foi o Rodrigo Castro. Grande Rodrigo, muito obrigado por abrir as portas da fábrica do Café do Sítio para a gente. Rodrigo, que é diretor de produção do Café do Sítio, e vai bater um papo com a gente, né, Rodrigo? Obrigado. Obrigado, Genzo, por ter tido essa oportunidade de estar aqui, de receber esse convite, de fazer parte desse podcast. Estou bem ansioso. Vamos lá, eu estou doido para poder participar disso. Rodrigo, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, Rodrigo, sobre o início, né, dessa trajetória toda, porque o Rodrigo, hoje ele trabalha como diretor de produção do Café do Sítio, mas essa história do Café do Sítio, e você que acompanha o nosso podcast, com certeza já ouviu falar do Café do Sítio, que é um café extremamente tradicional, já muito conhecido no Distrito Federal, no Centro-Oeste de uma forma geral. Então, o Rodrigo, hoje ele trabalha como diretor de produção, mas essa história toda começou lá atrás, em 67, quando os avós do Rodrigo, né, a dona Antônia e o seu Teones, vieram ali de Pernambuco para cá, para o Distrito Federal, como uns pioneiros ainda para desbravar a construção de Brasília. Chegaram e foram morar no Núcleo Bandeirante, abriram ali um mercado no Núcleo Bandeirante, mas o seu Teones trabalhava como caminhoneiro, inclusive, e pelas andanças aí do Brasil, ele acabou conhecendo o pessoal de uma fábrica que funcionava no interior de São Paulo, e aí decidiu, então, de caminhoneiro e dono de um mercado ali no Núcleo Bandeirante, trazer uma fábrica de café para cá, para Brasília. Foi isso, Rodrigo? Conta pra gente. Então, essa história é muito legal, porque meu avô, ele pernambucano, ele sempre foi um camarada muito entusiasmado em relação a trabalho, né? Ele sempre teve essa vontade de vencer na vida, pelo exemplo do próprio pai dele, né? Meu bisavô, lá na região lá de Pernambuco, no município ali de Feira Nova, cidade de Feira Nova, ele trabalhava com farinha de mandioca, né? Farináceos, né? Então ele foi bem conhecido ali na região, e o meu avô sempre via o pai dele como exemplo. E meu avô, ele como desde menino, ele sempre foi muito ligado com as coisas, ele tinha uma paixão que era o café. Ele, só para você ter uma ideia, nessa fazenda do meu avô, onde é que tinha as mandiocas, né, para ele poder fazer a farinha, tinha uma área lá, ele plantou café. E depois de um tempo, várias pessoas falando, fica ali perto da Rua do Café. Hoje, o nome da rua se chama Rua do Café. Lá no interior. Lá no interior. Então, assim, ele sempre teve essa vontade de trabalhar com café. E com essas andanças, né, meu avô, ele foi um camarada muito responsável, muito certo. Ele pediu pro pai dele uma oportunidade de pegar um dinheiro, comprar um caminhão. E aí, onde é que ele começou a fazer essas andanças aí pelo país? E ele aprendeu muito, né? Viu que cidades pequenas, quando elas estão no início ali, elas têm um potencial de ter um crescimento, de enriquecimento. E ele, nessas andanças aí, ele conseguiu devolver esse dinheiro pro pai dele depois de 5 anos. As pessoas até na época ficaram muito preocupadas, né? Tipo, pô, será que aconteceu alguma coisa? Naquela época não tinha rede social, foi de celular, telefone, né? Não tinha nada. Era mais uma carta no máximo, sei lá, um telegrama, né? E se o Teones naquela correria de caminhoneiro, trabalhando para cima e para baixo, não tinha como mandar essa mensagem, né? Não tinha como. Então as pessoas acabaram que achavam que ele tinha sumido. Depois de 5 anos ele apareceu com o dinheiro todo do caminhão, mais uma quantia. E dali ele fez o pé de meia dele e veio para Brasília, né? Já tinha tido a oportunidade de conhecer, né, o senhor Tarquino, lá no interior de São Paulo, onde o Café do Sítio, ele já trabalhava nessa indústria.
E a indústria lá não estava muito bem, né? Meu avô, como visão de empresário, ele falou assim, cara, vou ter uma oportunidade de trabalhar com café um dia. E esse dia chegou. Quando ele veio para Brasília, ele trabalhou durante muito tempo aqui no início de Brasília, né? Tinha um mercadão, onde ele tinha uma mercearia junto com a minha avó. E aí onde é que a minha avó ela foi uma peça fundamental no processo, porque ela que sustentou toda a operação, né, do mercado. Durante 5 anos era ela, enquanto meu avô sonhava em desenvolver, né, o Café do Sítio, desenvolver um produto que Brasília merecesse, onde durante esse período todo ele tomava cafés em vários lugares e ele sabia, pelo conhecimento que ele adquiriu, plantando café e rodando o país, ele sabia que poderia fazer um café diferente. Aí foi exatamente nessa época que ele decidiu trazer essa fábrica, então, que estava numa situação bem complicada, estava falindo lá no interior de São Paulo. Exato. Aí foi o seu Tarquino, não é isso? Seu Tarquino, que veio para Brasília, né? Ele veio para Brasília. Ele trouxe o seu Tarquino junto com a fábrica. Trouxe o seu Tarquino junto e durante esse processo foi um processo bem difícil, porque naquela época, como a tecnologia não era muito desenvolvida, né, em relação às embalagens, processo também da torrefação, do café, da moagem. Então, era muito mais complicado. Se você for parar para pensar, o desafio era grande. Rodrigo, só para deixar claro aqui que o seu Tarquino ele já trabalhava nessa fábrica do Café do Sítio lá no interior de São Paulo. Então, exato, quando o seu Teone, seu avô, decidiu trazer a fábrica para cá, o seu Tarquino veio junto para cá para desenvolver, trouxe todo o maquinário, uma parte desse maquinário para cá, para começar esse desenvolvimento dessa fábrica de café aqui. E muito provavelmente eu acho que era uma das primeiras fábricas aqui no Distrito Federal, porque o DF estava começando ainda, né? A gente estava desbravando, eles eram um dos pioneiros aqui na cidade. Um dos pioneiros. Já existiam 2 marcas aqui de café, né? O Café Arábia e o Paranoá, né? Que foi bem no início. E esses cafés, eles eram os cafés que eram tomados, né? As pessoas tomavam esses produtos aqui. E foi aí onde é que meu avô viu a oportunidade. Falei assim, caramba, poxa, pelo que eu entendo, eu consigo fazer um café diferente. E foi o que ele pensou. Então ele trouxe, né, a fábrica para o Núcleo Bandeirante. E o que aconteceu? Teve um incêndio. Um incêndio onde foi desesperador, porque eles perderam muita coisa ali. Mas a fábrica já estava andando. Né? Foi aí onde é que eles tomaram aquela decisão, falaram assim, caramba, a gente vai ter que investir tudo, o restante que a gente tem aqui na indústria. E foi uma decisão acertada, porque com isso a gente conseguiu desenvolver mais, acho que talvez a energia de todos, da família toda, foi voltada para a indústria e a gente conseguiu desenvolver e fazer esse café que todo mundo gosta hoje. Rodrigo, engraçado, quando você estava me contando essa história agora, a gente lembra de uma outra história, né, que tem uma fábula que conta de uma família que tinha uma vaca, a vaca dava o leite, aí a família não queria, tinha maior medo, porque era aquela vaquinha que ficava ali no quintal daquela casa e que dava o leite para a família inteira e que dava aquela renda da família inteira. No dia que decidiram empurrar a vaca do precipício e a vaca morreu, todo mundo na casa ficou, é louco, como é que esse cara faz isso? Como é que ele empurra essa vaca? E acabou matando o nosso único bem que estava ali, né? Que dava o nosso alimento. Quando o incêndio veio e destruiu esse mercadão, foi meio que a vaca sendo empurrada desse precipício e sendo morta, né? Exato. Porque foi aí que vocês focaram, seu avô, sua avó, a família inteira começou a focar todas as energias na fábrica. E eu acho que isso é determinante, né, pro empreendimento crescer. Às vezes as pessoas, quando pensam em empreender, elas pensam em diversos segmentos e falam, eu vou investir um pouco nisso, um pouco nisso, um pouco naquilo. Mas quando você foca a sua energia em um único ponto, como foi o que aconteceu com o seu avô, foi aí que ele começou a perceber a prosperidade do negócio. Sim. Sim, e a paixão dele, né? Que desde novo ele sempre gostou, né, do café, tanto que ele plantou café. Então sempre foi uma paixão dele, né? Muito enraizada. Então ele tinha esse sonho e os problemas e as dificuldades foram oportunidades certas para ele, entendeu? Certas para ele. É daí que a gente faz de um limão uma limonada, né? Foi exatamente o que ele fez, né? Exato. E meu avô sempre foi um camarada muito disposto a querer crescer. Então ele desenvolveu várias áreas na vida dele, né? Então é um camarada assim que a gente aprendeu bastante com ele. Falo camarada porque é um gigante, né? Um cara que ensinou bastante pra gente. Inspirador, né? Inspirador. Tenho certeza que todo dia quando você vem trabalhar, você lembra da imagem dele e pensa no legado que ele construiu lá atrás. Com certeza. Né? Eu que trabalho aqui com a parte de qualidade, que eu acho que é o coração, né, da empresa hoje,
é uma coisa que está enraizada em mim, né? Essa questão do café do sítio, da qualidade, da gente tentar trazer, continuar com esse legado, fazer com que as pessoas tenham a mesma experiência que o meu avô queria que elas tivessem. Então, a gente se dedica todo dia aqui exatamente para poder não perder isso. Rodrigo, 5 anos depois que essa fábrica já estava instalada ali no Núcleo Bandeirantes, seu avô decidiu mudar essa fábrica, expandir, e ele veio para uma fábrica maior, primeiro em Taguatinga, e logo depois veio para uma fábrica, essa fábrica que já fica aqui no Areal, né, que é região de Águas Claras. E essa mudança trouxe também um novo maquinário, trouxe uma nova torra de café, uma nova forma de produzir esse café do sítio aqui. Totalmente. Lá na QI21, o maquinário, como era um maquinário ainda... A gente ficou lá praticamente 30 anos, né, na QI21. Então, já era um local que já estava pequeno para o tamanho da fábrica que a gente estava, e a gente tinha muito processo manual. Muito processo manual. Já nessa construção dessa fábrica aqui, meu avô já idealizou já uma fábrica automatizada, né, onde a gente tem pouca interferência humana, exatamente para poder ter uma produtividade estável e contínua, né? Então, acabou que tudo isso ajudou bastante hoje ser o Café do Sítio que é hoje. E o Café do Sítio, ainda na década de 80, ainda em 1986, o Café do Sítio abriu um centro de distribuição em Goiânia, exatamente já para virar uma referência nessa questão da distribuição do café, não só em Brasília, mas também no centro-oeste do país. Exato. Hoje o Café do Sítio ele atua ali aqui na área do Goiás, né? Até ali a parte sul ali de Tocantins, a gente não atua no Brasil inteiro. As pessoas têm aqui em Brasília tem essa sensação de que a gente é nacional, nós não somos. Ainda não, né? Ainda não. Mas assim, a gente tem essa vontade de trazer o melhor café para o cliente, né? Pro nosso... Porque assim, as pessoas tentam muitas vezes comparar o nosso café com outros cafés, né? E hoje a gente tem uma escala que a BIC desenvolveu, que são os cafés tradicionais, os cafés superiores e os gourmets. O Café do Sítio ele é classificado como café superior, isso já tem 12 anos. Né? E as pessoas elas não conseguem distinguir, né? Tipo, poxa, acho que talvez uma falha nossa em divulgar mais talvez esse processo, né? Mas é um café com outra qualidade, totalmente diferente do que hoje em Brasília se tem, né? Então, a maioria dos cafés são tradicionais, são cafés que têm blends, né? Como é que eu posso dizer? Com outros tipos de características de café que a gente não agrada ao nosso paladar. Por isso que o nosso café é tão diferente. E o Café do Sítio, logo depois que vocês viraram essa referência, já ainda nessa questão da distribuição, né? Isso em 89, 3 anos depois de criar esse centro ali em Goiânia, o Café do Sítio já ganhou um selo de pureza. Exato, não é isso? exato. Que foi o selo de pureza da BIC. Da BIC. A Associação Brasileira, né, de Indústria e Café, ela foi exatamente desenvolvida, né, por empresários. No primeiro momento foram os empresários exatamente lutando contra o mau uso, né? Às vezes as pessoas falavam que era café e às vezes era um milho. Então a BIC ela desenvolveu esse selo de pureza onde garantia que 100% do produto era café. Então a gente foi um dos pioneiros também. Como meu avô sempre foi um camarada que gostou de buscar qualidade, então ele foi um dos primeiros a participar do processo e logo ele aderiu e daí para frente foco na qualidade e qualidade. Ou seja, não era nem década de 90 e o Café do Sítio já recebia ali uma primeira premiação de qualidade, um selo de pureza e qualidade do produto que vocês estavam comercializando. Era isso, né? Exato. Café do Sítio. Aqui é café raiz. Como é que foi essa transformação para vocês quando vocês passaram a embalar esse café a vácuo em 2000? Essa história das embalagens, né, a evolução das embalagens é muito interessante, porque com isso a gente consegue fazer planejamentos diferentes. Né? Se você for parar para pensar, quando o meu avô começou era um share life de 7 dias. Imagina você mandar um café desse lá para o sul do país, tem que ser de avião, né? Então, um custo absurdo. Só tinha durabilidade de 7 dias. A validade dele era de 7 dias. 7 dias. A embalagem era de papel, tinha uma parte laminada lá, mas era de papel, era outra coisa, era diferente. E com o desenvolvimento da tecnologia, né, das embalagens, a gente conseguiu
bastante essa expansão e garantir a qualidade. O vácuo que você acabou de citar aí foi uma tendência, né, industrial. Várias empresas, não só com café, mas várias empresas começaram a trabalhar com a embalagem a vácuo por causa disso, né, visando essa questão da expansão, de um crescimento e garantir essa qualidade do produto. Para a gente foi muito importante para poder atender o entorno, né, as áreas que eram mais distantes. Nessa época de 2000 a gente não tinha uma frota tão grande, então para a gente foi muito importante a gente conseguir colocar esses cafés com um share life maior, né? Em 2009 vocês ganharam um outro selo de qualidade, né? Superior, que é um certificado de qualidade de produto final. Nesse caso, foi feita uma avaliação de todo o processo que vocês, não só da torra, não só dos grãos, da pureza, mas também de todo o processo do maquinário que era utilizado na fabricação aqui. Maquinário, seleção de grãos, né? Todo o controle, né? Esse processo aí é um programa, é o PQC, né? Um programa de melhoramento de qualidade. E a gente primeiramente, a gente fez uma avaliação, foi aí que a gente descobriu que o nosso café era um café superior, né? Em 2009. Então são 15 anos então que a gente que a gente é selo superior. E de lá para cá a gente continuou trabalhando para poder manter e garantir isso. Esse selo foi fundamental para a gente, porque a gente sempre falava, pô, o Café do Sítio é melhor do que os outros, mas era muito boca a boca. O selo veio para poder garantir que a gente estava numa outra categoria, totalmente diferente do que as pessoas hoje elas tentam colocar o Café do Sítio. Ou melhor, acho que as pessoas tentam encostar na qualidade que a gente tem, né? E por isso a gente foi agraciado, né, vamos dizer assim, com um selo superior. E Rodrigo, me conta uma coisa aqui. Em 2015, o Café do Sítio, além dessa produção do café tradicional, já que vocês já estavam no mercado, já com selo de qualidade de produção, selo de qualidade superior também, em 2015 vocês lançaram as linhas especiais do café, né? Aí foi quando você já estava mais à frente desse negócio, né? Já estava tocando mais e foi uma visão que você, inclusive, teve, foi isso? Em 2009, eu que comecei essa questão do selo de qualidade, porque como as pessoas falavam muito que o Café do Sítio era melhor, eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa para poder garantir isso, né? 2009 foi exatamente o ano que o meu avô faleceu, né? E durante esse ano ele falou assim, pô, uma conversa que eu tive com ele, porque eu sempre fui também um camarada que gostava de executar, acho que esse espírito dele de querer empreender e fazer, eu acho que eu peguei um pouquinho disso dele, né? Então eu conversava muito com ele, falava, não, vô, a gente tem esse selo aqui, e ele, pô, mas isso aí vai ter mais custo, não vai? Eu falei, não, a gente já faz, a gente já é isso, então a gente não precisa, a gente só precisa esse selo para poder garantir que a gente é, aquilo que a gente é. E dali em diante a gente começou a desenvolver e onde eu senti a necessidade de desenvolver os cafés especiais. Primeiramente eu comecei com um café gourmet, que é um café do Sítio Gourmet, que é um café, é um blend, são 2 ou 3 tipos de cafés, onde esse café em grão a gente coloca nos mercados para as pessoas poderem ter essa experiência. É um café sensacional, bem equilibrado. Foi o primeiro que foi bem difícil de desenvolver. Foi uma área que a gente teve que inovar, estudar bastante. E de lá para cá a gente foi desenvolvendo os outros produtos, né? Que é a linha Speciale, que a gente conhece, que é um produto diferente, que são 3 produtos, né? Que é o Imperiale, Frutato e o Regulare. A diferença que eu estava dizendo era que o café Speciale, ele tem uma diferença porque ele não é um café blendado. Ele é um café único, né? Então é um lote só. Então a gente procura todas as características para poder garantir o sabor e o mesmo padrão. Os outros cafés, normalmente, eles blendam o café para poder se tornar mais fácil, né? Você pegar características diferentes. Então, eles utilizam outros cafés de outras regiões e tá tudo certo, não é nada errado, tá certo, né? Mas a gente colocou um desafio um pouquinho diferente aí no Speciale Express, por isso que ele é Speciale. E esse café Speciale, a gente consegue ter aqui, a gente tem inclusive aqui na mesa o café antes da torra, não é isso? Na verdade, o que acontece? Esse aqui é um café tradicional, café do sítio, você vê que você vê que tem alguns grãozinhos diferentes, né? É um café cheiroso, gostoso, bebida boa, bebida dura, né?
Mas um café especial, ele é livre de defeito. Ele não pode ter um grãozinho quebrado. Se a gente olhar no detalhe aqui, a gente vê, né, que tem um grão que está quebrado, às vezes aqui, né? Um grãozinho com a cor um pouco diferente, né? Esse aqui está um pouco diferente porque esse aqui tem a pele do café. Essa película aqui, esse aqui é puro açúcar. Então, essa películazinha te garante que é um café de alto padrão, né? E um café de alto padrão, depois de torrado, ele fica assim, ó. Você vê que ele tem a peneira igual, né? Peneira 17, 18. Então é um café bem uniforme. E é muito importante esses padrões, porque quando você está extraindo o café, também você pode também atrapalhar o café, né? Então, um café com grão menor, um grão maior, na hora de colocar no moinho ali, se ele não tiver muito bem feito ali, às vezes ele pode moer um pouco mais do que o outro, né? Esse aqui é o Speciale. Esse aqui é o especial. Esse aqui também. Tá. Esse aqui é antes da torra, então, é isso? Esse é antes da torra. E esse aqui também é sítio, né? Sim, esse é o sítio tradicional, que a gente já encontra muitas vezes ele moído, né? Que ele vem naquele pacote. Sempre moído, Certo. Sempre moído. A gente tá falando muito, Rodrigo, de café, tá olhando o café por aqui, mas é importante agora que a gente sinta o sabor, né? Com já certeza. que a gente tá no laboratório aqui do Café do Sítio. Isso, vou pedir pro Romário aqui fazer um café sensacional pra gente, o Frutato. Como eu tinha falado, ele é um café com várias características diferentes. E vamos provar ele aqui no podcast. Quanto tempo já trabalhando aqui? 14 anos. 14 anos. Então tá aí, Romário trabalhando já 14 anos aqui, vai fazer aquele café frutado, né? Isso. Pra gente, que é o café que você... que é o seu preferido. O meu preferido. Ele tem uma complexidade diferente, tem uma acidez diferente, eu gosto. Aprecio. Entendi. Então pronto. Aí ele faz agora o processo aqui, quando a gente vem no laboratório, é esse. Ele já tá torrado, né? O café já tá torrado, a gente só vai fazer só o processo do barista mesmo, né? Que é moer o café, pressionar o café para poder criar uma superfície perfeita, né? Para poder a extração sair no pó todo desse filtro, desse porta-filtro. Essa é uma máquina italiana, né? Uma máquina que ela extrai o café como um café italiano, bem encorpado. E existem vários tipos de máquina, né? Tem essa máquina aí, tem a máquina de grãos, que tem em vários escritórios, tem a de cápsula, né? Hoje o Café do Sítio ainda não está encapsulado. Hoje, na verdade, a gente está com um projeto para lançar agora no final do ano. Vou dar o spoiler aqui. Olha aí. Obrigado, Romário. Obrigado, Romário. Tomar aqui, né? Tomar aqui. Vamos provar. Ele é bem encorpado, né? É, encorpadão. E você vê que tem acidez, né? Tem acidez, você vê que é uma característica diferente. E, Rodrigo, a gente, falando um pouco de encorpado, eu queria que você me falasse um pouco, porque assim, no Japão, por exemplo, as pessoas, um presente que a gente sempre leva quando minha família, meu pai é japonês, né? E aí, sempre que ele vai ao Japão, a gente leva, por exemplo, café. É um produto que os japoneses adoram que a gente leve do Brasil, porque é muito caro o café no Japão. Claro que consegue comprar no supermercado, só que a torra do café é diferente, né? E eu queria que você me explicasse um pouco disso. Por que é tão diferente? Por que no Oriente, por exemplo, eles valorizam tanto o nosso café brasileiro? Porque o que acontece? O café, ele é um fruto, né? Onde você tem que trabalhar com ele da melhor maneira possível. Vamos lá. Quando você pega um fruto na árvore, se você colher ele verde, ele vai dar um sabor. Se você colher ele maduro, é outro. No meio termo também é a mesma coisa. Só que no café não para só nisso. Quando você colhe, ainda tem um outro processo de fermentação natural. Que o café verde ele não vai ter os açúcares suficientes para poder trazer a qualidade e o sabor, né, que uma fruta madura tem. Ou uma fruta que passou também, porque fruta também pode apodrecer, né? E não só nisso, no processo de secagem, né, enquanto esse café está sendo fermentado, ele tem que estar sendo mexido o tempo inteiro. Porque como você está trabalhando com uma fermentação natural, se você não mexe, vai entrar uma fermentação ruim, né? Fermentação de estragado, de alguma coisa nesse sentido. Então não é interessante.
Por isso que também os cafés especiais eles são colocados na secagem suspensa. Eles colocam as frutas numa rede, fica suspenso. Então você não tem um calor, tem a fermentação, mas você não tem um excesso, né? Para poder estragar. E aí o que acontece? Esse pessoal, normalmente, o Brasil produz todo tipo de café. De produto especial, né? O Brasil hoje é referência em relação a certificados, né? Mas também a gente produz cafés ruins. Existem classificações, existe uma classificação que o café gostoso, né, o café que todo mundo gosta, é o café que tem bebida dura. Os cafés especiais já são cafés que têm um tipo de bebida mole. São cafés mais suaves, mais leves. Às vezes o café é preto, mas não tem gosto. Tipo um café americano. O pessoal faz café pra caramba e não tem gosto de nada. Parece uma água lavada, suja ali, suja, né? Exatamente. Isso é um café mole, que é um café que a gente exporta muito, o povo gosta desse café, mas o brasileiro ele entende que um café que teve um pouco mais de complexidade, ele vai trazer algo diferente para a xícara dele, né? Que é o café duro. Que é esse aqui, por exemplo, Esse aqui ele tá duro para mole, porque já é um café especial. Ele tá encorpado dessa maneira por causa da extração da máquina. Por isso que você sente ele bem, bem forte. Se fosse um café coado, a sensação seria outra. Seria um café leve, seria um café mais levinho, mais docinho, mais cítrico, né? Agora, lá fora, como você falou, as pessoas gostam de tomar café bebida rio e bebida riada. Quer dizer, riada, rio. Duro, né? Duro, riado, rio. Para quem não entende café, para a gente explicar, então, riado e rio é um café bem mais fraco. É aquele café que tem um gosto amargo, que tem aquele gosto meio de remédio, meio de dipirona. O café rio é isso aí. Tem um cheiro diferente. Que é o que normalmente as pessoas tomam fora do Brasil. Fora do Brasil. Para você ter uma ideia, os árabes eles gostam do café rio, desse café ruim mesmo. Mas para eles é bom, porque eles usam algumas especiarias como cardamomo exatamente por causa da cultura deles. Então eles estão acostumados com essas especiarias e lá só trabalha café rio com cardamomo. Tem um outro produto também que a gente fez, muito legal, que é o cobogó amarelo. Né, que é um bora nele, então? Bora! Vamos então, sim. Bom. Esse cobogó aqui, ele é um café que a gente faz de maneira bem artesanal. É um café microlote, onde a gente teve uma fermentação natural, onde a gente conseguiu extrair desse café sabor de maracujá, pocã, que é mexerica, que tem esse lado mais cítrico. Se você fizer uma harmonização com esse café com um bolo de laranja, um mousse de maracujá, você vai achar sensacional. Eu vou chamar o Romário aqui para poder fazer o cobogó. Como ele vai ser a gente vai fazer um café coado e é um café especial, fermentado. A gente precisa, né? A gente acha que isso aqui é um pouco de firula, mas é importante a gente saber a proporção certa, né? De café e água, para você poder aproveitar todas as características. Então, a gente está fazendo uma proporção aqui de 25 gramas e 300 ml, né, de um café especial. Esse é o cobogó, né? Esse é o cobogó. Que é uma edição limitada. Limitada, microlote, uma fermentação O cheiro diferente. já é diferente aqui, hein? O cheiro é totalmente diferente. E aí ele fica pesando aí para poder dar as 300 gramas, né? O cobogó, você encontra ele já triturado, assim, já moído? Então, o cobogó, ele como é um produto bem exclusivo, a gente consegue fazer um produto mais artesanal para o nosso consumidor, nosso cliente. Ele pelo site, pelo app, ele consegue comprar o cobogó e ele pode escolher se ele quer moído ou em grão. Porque o pessoal que gosta de café, que é entusiasmado em relação a café, o pessoal gosta de moer o café manualmente. É como se fosse um ritual, né? O cara, ainda mais nessa época de chuva, né? O camarada quer aquele tempo. É o combo perfeito, né? É o combo perfeito. E aí esse café, ele é um café totalmente diferente que você já provou, porque ele vai dar um gosto muito diferente de café, tem gosto de café, mas ele tem uma fermentação que é todo o charme desse café aí. Não, e uma coisa que é bem importante a gente falar, por que cobogó, né? A gente quis criar um produto com a cara de Brasília, né? Tanto que a caixinha, você vê que são os desenhinhos de cobogó. Do cobogó, né? E amarelo porque eu uso
um café de frutas amarelo, né? Então, o conceito todo quis ligar tudo isso. Fica na sua língua ali, você sente o sabor dele, mas de uma forma muito mais sutil, né? Mais Muito leve, mais. né? Mas é porque ele é coado? É porque ele é coado. Esse café eu não aconselho passar numa máquina automática ou numa dessa de grupo, porque como ele foi fermentado, então pode ter características no fundo dessa fermentação que pode não ser tão agradável, né? Para o coado, ele é o ideal. Rodrigo, a gente está vendo você falar sobre microlote, né? Cafés exclusivos, especiais, cafés mais gourmetizados, mas onde a gente consegue encontrar esses cafés? Porque assim, as pessoas conhecem muito o café do sítio do café tradicional. Esse café mais requintado, de um microlote, para quem de fato é um apreciador de café, consegue comprar esse café onde? Então, esse café vocês não vão encontrar mesmo em nenhum supermercado. A gente criou um canal, né, um e-commerce e um aplicativo, a gente tem um app, onde a gente pode fazer uma assinatura, né? A pessoa ela vai fazer parte desse clube, né, do Especial Expresso, e a gente tem um frete grátis para toda Brasília, né? Isso é um serviço que a gente está querendo dar para os nossos clientes especiais, que a gente tem café em grão, a gente tem cápsula, a gente tem drip coffee também. Então é um presente que você pode dar para outras pessoas, presentear, vale a pena, e um produto totalmente diferente que você encontra aí no mercado. Então pronto, tá aí. Se você não baixou o aplicativo ainda do Café do Sítio, essa é a oportunidade de você baixar os smartphones de uma forma geral. Todos você consegue... os smartphones você pode baixar tanto na Play Store e na Apple Store, né? Isso. E aí lá você consegue fazer os pedidos dos cafés especiais. Todos os especiais. Você consegue os especiais. Cobogó tem lá? Cobogó, tem cápsula, tem o drip coffee também, que é onde você pode levar esse café e coar em qualquer lugar que você esteja. Então, vale a pena. A gente criou esse serviço exatamente para a gente poder ficar mais próximo do nosso cliente e tentar trazer essa coisa gostosa de estar próximo, né? Família do Sítio. Conheça, descubra. Quando as pessoas às vezes olham, te veem muito novo, né, tocando um negócio grandioso que é o Café do Sítio, com uma fábrica enorme, com produções em larga escala, como a gente vê, fornecendo para toda a região centro-oeste do país. E as pessoas se perguntam assim, mas será que ele realmente entende? E a gente hoje, nesse bate-papo, deu para sacar muito e entender muito de que você também entende muito sobre o café. Talvez desde pequeno já pular ali naquelas sacas de farinha de café quando chegavam, né? Exato. Eu, desde criança, brincando ali e o povo correndo atrás de mim. E o que você acha que é determinante para quem tem um negócio de família, que está acompanhando a gente hoje aqui no nosso podcast e às vezes pensa assim, poxa, eu quero seguir a trajetória do meu avô, ou do meu pai ou da minha mãe, que já construíram um legado. O que você acha que é determinante para que você tenha sucesso, para que você construa e siga esse legado de uma forma bacana mesmo, né? Crescendo e se desenvolvendo? Então, eu acho que você tem que ter no coração assim a disposição de sempre estar aprendendo. Eu acho que essa coisa de você achar que você já sabe, que você é filho do dono, que você já está ali, que você já tem conhecimento, não. Eu acho que você tem que ter a humildade de você sempre estar buscando, estar aprendendo, porque aí você evolui, né? Você não pode ficar ali garantido daquilo que já foi feito, né? Você tem que fazer a sua parte. E eu acho que hoje as dificuldades que as pessoas têm é exatamente nisso. Tudo muito fácil, internet, celular, acaba direcionando as pessoas para uma coisa rápida. E tudo na vida não é rápido, é algo que é construído diariamente. Então, o que eu tenho para dizer para as pessoas tem que ter paciência e muita resiliência, humildade para poder aprender. Bacana. Rodrigo, muito obrigado pelo bate-papo aqui, pela degustação, pela experiência de aprender um pouco mais sobre os cafés. Parabéns pela trajetória. Obrigado. Sucesso na jornada. Muito obrigado, Kenzo. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Valeu.